Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já está no ar e vem que é fim de semana de decisão das Copas. Daqui a pouquinho, tudo sobre as finais da Copa América e da Eurocopa. Vamos pegar aquela conexão para a cidade do Galo agora, conversar com a Giovana Pires, porque terça-feira tem Atlético e Juventude em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E o Galo com novidades. Alonso, Bernard e Lianco já foram regularizados. Agora, tem um outro reforço prestes a ser anunciado. Conta pra gente quem que é, Giovana. Muito boa tarde. Fausto Vera, viu, Lages? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. Volante de 24 anos, ex-Corinthians, chegou a BH ontem, passa por exames e deve ser oficializado pelo Atlético já nos próximos dias. Sobre grana, o Galo vai desembolsar cerca de 24 milhões de reais pela contratação do jogador, que vai assinar um contrato até o fim de 2027. Ainda sobre movimentações no mercado, lembrando que o Galo já realmente anunciou, oficializou Lianco, Júnior Alonso e Bernard, os três já foram regularizados, por isso já podem estrear, mas tem uma exceção. O Lianco, zagueiro contratado pelo Atlético, de acordo com o técnico Gabriel Milito, vai precisar de um período um pouco maior de preparação física para aí sim estrear pelo Atlético e entrar em campo nessa temporada. Ainda para a gente já encerrar sobre o próximo compromisso do Atlético, o Galo não entra em campo neste fim de semana pelo Brasileirão. Próximo desafio é só na terça-feira contra o Juventude. O Galo vai ter essa oportunidade, então, de quem sabe, caso o Milito queira, colocar um desses dois jogadores, Bernard ou Alonso, em campo. Lages. As informações também na ponta da língua de Giovana. Muito obrigado, boa tarde para você. Cláudio Rezende está na área, primeiras do Atlético aqui no Rádio Esportes. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você, Cirilo. Um abraço aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes desse sabadão. O Galo vai observar a rodada desse fim de semana, os jogos de hoje no Brasileirão, porque só entra em campo na terça-feira para fechar a rodada aí contra o Juventude lá em Brasília. O Galo vai jogar em casa, hein? No Distrito Federal, o Juventude negociou esse jogo, então não vai ser em Caxias do Sul, não vai ser no Rio Grande do Sul, vai ser na capital federal, no Centro-Oeste. Lá o Galo tem uma grande torcida, os mineiros já se movimentando, né? Quem é atleticano da região para acompanhar o Atlético mais uma vez no Mané Garrincha esse ano, porque tivemos o duelo contra o Itabirito pelo Campeonato Mineiro. O Galo também foi visitante, mas naquele jogo também jogou em casa lá no Mané Garrincha. O time tá de folga hoje, amanhã, domingo, tem treinamento e na segunda-feira também. Na segunda-feira, preparativos finais antes da viagem, que vai ser em voo fretado à tarde para Brasília. E aí, nesse fim de semana, Cirilo, o técnico Milito vai definir, vai bater o martelo quanto aos dois jogadores que podem reestrear pelo Galo. Ambos com história no clube. Bernard, campeão da Libertadores 2013, tá de volta após 11 anos, já vem treinando há algum tempo, né? O Bernard chegou primeiro, é verdade que estava de férias, depois do campeonato dele lá na Grécia, desde maio não joga uma partida oficial, mas vem treinando desde meados de junho. E o Júnior Alonso, que também tem história no Galo, campeão em 2021 pelo Atlético do Brasileirão, Copa do Brasil, tá de volta o Alonso e no caso dele estava na Copa América, então vinha em atividade o Júnior Alonso. Como não tem o Batalha, que está suspenso, pode ser aí a oportunidade para o Alonso já entrar no time titular do Milito. Já o Lianco, muita gente perguntando, o Lianco, ele na entrevista de apresentação falou que estava pronto para terça-feira, mas o Milito já tem outro discurso, a comissão técnica também. Não vão arriscar neste momento com o Lianco, porque o jogador que estava de férias mesmo, né? E voltou a treinar essa semana. O Galo não deve ter, por enquanto, o Lianco entre os relacionados. Como não tem bola rolando, Cirilo, vamos trazer alguns assuntos importantes, né, nos bastidores do Atlético. Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do Galo, em entrevista aos colegas do GE ontem, a gente já trouxe alguns trechos aqui na programação, hoje a gente traz outros, porque ele falou sobre a Liga. A Liga do Futebol Brasileiro acabou tendo uma divisão aí que não é interessante para a venda do produto, né? Tem blocos agora, na verdade são 3 blocos divididos, e o Rubens Menin acredita que alguns cartolas não profissionais ainda estão atrapalhando essa questão da Liga aqui no futebol brasileiro. E eu sempre lutei para que essa Liga acontecesse, que os 2 blocos se unissem. Então houve uma fratura que não foi boa. Aí construiu 2 blocos,
turma tá num lado, mas todos saíram perdendo. Acho que um bloco mais um não é igual a 2, não é igual a 4. A gente tinha conversado com muita gente para tentar unir. Trabalhamos, o Rafael, meu filho, eu trabalhei muito nisso, o Sérgio Coelho trabalhou muito na união. Eu achei que a coisa estava quase aí, não deu certo. Mas foi detalhe. E o que atrapalhou um pouco a liga, talvez, tenha sido exatamente aqueles times menos profissionais de gestão. Porque todos os times que têm uma gestão melhor querem a liga, sabem da importância da liga. Então ainda tem uma cartolagem, vamos dizer aí, que atrapalha essa formação do bloco único. Eu acho que a gestão boa que vai acontecer, porque o time que não tiver gestão vai capar. Os times que tiverem gestão vão ter que formar uma liga, porque isso é inexorável, senão não vão chegar a lugar nenhum. Está aí lamentando o Rubens Menin a não união, por enquanto, das equipes, né, do futebol brasileiro, dos times, quanto à liga, mas segundo ele ainda tem solução. E sobre essa questão aí, né, de não profissionalismo, os cartolas que aí atrapalham o futebol brasileiro, o Rubens Menin revela que, por exemplo, a SAF do Galo, eles, né, os 4 R's, tiveram uma herança maldita, pegaram o Atlético numa situação financeira muito complicada. Nós pegamos no Atlético, eu gosto de falar uma herança maldita, mas foi mesmo uma herança maldita, coisa horrorosa. Então não adianta ganhar um título e destruir o clube financeiramente, né? Então, igual o Atlético tem herança maldita, outros clubes também tiveram. E eles estão melhorando a gestão, né? Estão melhorando. Não tem uma facilidade, por exemplo, que o Flamengo tem, que é uma receita enorme, né? O Flamengo tem muito dinheiro, né? Hoje no Brasil é o time que tem o maior faturamento, mas tem um orçamento bom, que dá pra gente fazer um time, mas tem que ter muita competência, não podemos errar. A gente não pode sair contratando sem pensar, não pode tira técnico, põe técnico, mexe ali. Então tem que ser feito com muita eficiência esse uso desse orçamento de futebol para ter esse time competitivo. Pode ser que aconteça entre um brasileiro e um Libertadores, você vai ter que dar uma prioridade na Libertadores. Não só o Atlético, mas qualquer outro time vai ter que fazer isso. Eu falei que o próximo Hulk será da base, né? Gostaria que fosse, né? Tomara que seja. Então aí você vai ter que botar a base para jogar. E, gente, uma base forte, quem faz isso tem dado certo. Aí então o Rubens Menin falando desse momento do Atlético financeiro, não pode errar, né? É um momento que ainda as coisas precisam ser bem profissionais, bem feitas, tudo dentro do orçamento. E lamentando aí que o Atlético já, quando a SAF do Galo pegou, quando os 4 R's iniciaram a administração, já tinha muita coisa, muitos adiantamentos de TV, ou seja, receitas comprometidas de anos anteriores, Cirilo. Ô Simões, é impressionante, né, como as SAFs chegaram ao futebol brasileiro, aos clubes brasileiros. Muitos ignoraram esse fato que você sempre destacou aqui, de que as SAFs de fato representam a salvação dos clubes, né? Deveriam representar a salvação dos clubes, de fato a regularização de débitos, a organização institucional, a responsabilidade financeira, porque o cenário que foi encontrado por muitas dessas SAFs de fato foi um cenário de quase falência, né, Alexandre? E é interessante, né, Cirilo, como que as coisas batem, né? A gente está repercutindo essa entrevista que o Rubens Menin deu aos nossos companheiros do GE desde ontem, e ontem tem uma fala fortíssima dele falando de uma história lá de quando o Atlético foi jogar o Mundial de Clubes, né? De que o Bayern de Munique tinha 4 pessoas na delegação e o Atlético estava no hotel mais luxuoso de Marrakech com 50 convidados. E pagando vinho, pagando champanhe, suítes caríssimas. Deixa eu te contar uma coisa, que eu tive essa informação. Sabe quanto custava a diária mais barata no hotel que 900? o Atlético? 900 euros. Aí você multiplica isso por quase 6, né? 900 e 50 aí. Então, assustador, cara. Isso aí, né, Cirilo? As coisas vão se encaixando e vão mostrando justamente por que esse pessoal que tá chegando agora na SAFs, não só do Atlético, do Vasco, do Botafogo, por que eles pegaram heranças malditas, né? Eles pegaram heranças malditas por quê? Porque não existia a menor responsabilidade na gestão dos clubes, a menor responsabilidade na administração dos clubes. Há um ponto em que o Menin destaca, né? Fala assim, eu monto um time, sou campeão, mas deixo pro outro pagar. Mas aí o outro também quer montar o time pra também ser e vai deixando pro outro. E isso vai virando uma bola de neve. Eu acho que o interessante é que o Atlético conseguiu interromper essa bola de neve, né? Então quer dizer que vem principalmente a partir ali de 2012, 13,
na gestão do Calil. Monta um grande time com quem pagando? Né? Monta um grande time com quem pagando? Né? E essa questão do pagar, né? Ele revela inclusive o seguinte, né? Essa história do Marrakech, ele diz que ele ficou indignado justamente por quê? Porque pediram a ele, o Ricardo Guimarães, dinheiro para pagar a folha, para os caras irem ao Mundial motivados, com salário em dia. Eles chegaram lá, tinha 50 convidados no hotel do Atlético, num verdadeiro trem da alegria. Tá? E aí, é tranquilo. Você pode repatriar o Diego Tardelli, você pode contratar o Ronaldinho Gaúcho, mas pagando. O Atlético pagou? Até hoje tem dívida aí, né? A gestão Calil pagou? Não pagou. Então, é essa a questão. Foram se arrastando, né, cara, até chegar a esse momento de profissionalização. Agora, é interessante, Cirilo, como que essa situação, de certa forma, foi rompida. Foi rompida por quê? Olha só, o Atlético, tá? Nos últimos 4 anos, eu desafio qualquer pessoa a dizer um desempenho como que o Atlético tem no Campeonato Brasileiro nas últimas 4 edições, que ele já teve de 71 pra cá, porque antes eram torneios de mata-mata. Sequencialmente, tá? Né? Sequencialmente. Em 2020 ele foi 3º colocado a 3 pontos do campeão. Em 2021 ele foi o 1º colocado. Em 2022 ele foi 7º colocado, mas com vaga na Copa Libertadores. E em 2023 ele foi 3º colocado a 4 pontos do campeão. Eu desafio alguém a achar nos últimos 4 anos este retrospecto do Atlético no Campeonato Brasileiro. Mesmo que seja nos anos 70 ou 80, quando chegava sempre em semifinal, ou era finalista, né? Foi em 80, Eu desafio esse retrospecto. Então, quer dizer, é interessante que a gente deixe de viver uma era do Cartola, que paga banquete e champanhe com dinheiro do clube, para a era do Cartola, que o dinheiro do clube é o dinheiro dele. E eu acho que isso faz muita diferença. E que tem que ficar pagando conta construída há 10, 20, 30 anos atrás, né? Exatamente. Complicado. Ô, Léo, entre essas falas trazidas pelo Cláudio, me chama muita atenção essa da categoria de base, né? Do próximo Hulk, da próxima grande estrela, seria o sonho, né? Vir da categoria de base. Isso exige um trabalho a longo prazo, né, Léo? Tem 2 coisas aí, Cirilo, nessa frase, né? Nesse dizer aí do Rubens Menin sobre o próximo Hulk tem que vir da base, vai vir da base. Eu vi até com uma certa maldade algumas pessoas falando, não, mas tá prometendo isso, é botando pressão na base, é isso. Gente, isso é o desejo dele como dono do clube, ó. De qualquer um. Você perguntar, até quem não é dono de SAF, mas você pergunta lá no Flamengo, eles querem que o próximo Vini Júnior venha da base deles de novo. O Palmeiras quer que o próximo Estevão venha da base dele de novo. Então, não há mal nenhum. E, inclusive, a base do Atlético ainda não colhe frutos desses 3, 4 anos aí, de quando a coisa ficou mais profissional. Porque a base do Galo ainda precisa dar mais valores ao time. É claro que precisa. Nós estamos vendo aí agora, o Rômulo é um bom jogador, o Cadu tá tentando se firmar, mas o Galo tá em busca de ter um Estevão, né? De ter um Hendrick, de ter um Vinícius Júnior, um Paquetá. É isso que tem que buscar. E é isso que quem é dono da SAF tem que dar condições e investir na base para que esses caras apareçam. Não é fruto de um trabalho. Agora, para que surja um novo Hulk, e acho que o que o Rubens Menin quer dizer, um novo Hulk é um próximo grande ídolo, um símbolo, né? Símbolo que venha da base, ele não vem do dia pra noite. Você pode ver, o Palmeiras tirou o Estevão aqui do Cruzeiro. O Estevão tinha quantos anos? Foi 2019, não foi? Foi, naquele ano lá do caos anos. Lá. Ele tinha, acho que 14 anos, se eu não me engano. E o Palmeiras há uma década tinha um trabalho de base pior que o do Atlético. Pois é. E conseguiu se reestruturar. O Flamengo também. Agora, você chegou em 21 ao Palmeiras. Chegou em 21 ao Palmeiras. Nós tinha 14 anos. Tinha 14. Agora, e olha o que o Estevão tá fazendo. Então, é um trabalho de formiguinha que vai render frutos mais lá na frente, mas ele precisa ser iniciado. O Atlético já começou a fazer esse trabalho. Agora, tem que ter esse investimento também na base. Muitas vezes a gente não fala nisso. A gente fala assim, tem que investir tanto para trazer o Bernard, tem que trazer tanto para repatriar o Alonso, porque precisa disso. Mas tem que ter investimento na base também. Esse investimento na base vem com estrutura, com profissionais qualificados, que trabalham com os garotos e que também fazem a captação desses garotos e investimento nos garotos, tá?
O mundo hoje já é que menino de 16, 15 anos já tem contrato, já tá recebendo ali, ou o pai recebe, então tem um monte de coisa acontecendo aí. Então é preciso estar atento a esse jogo. O investimento na base não é só na sua peneira, não. É monitorar todas as boas oportunidades que acontecem. Como, por exemplo, quando o Cruzeiro quebrou, o Palmeiras veio aqui e trouxe o Estevão, que além de estar jogando pra caramba no time do Palmeiras, já tá vendido por 65 milhões de euros. Esse menino era do Cruzeiro. Ô Léo, a certeza que a gente tem é de que o Atlético estaria numa situação muito diferente se, ao invés de ter um presidente há uns anos atrás que ia de jatinho pro Copacabana Palace ou passar Réveillon em Nova York com dinheiro do clube, né? Tivesse um como Sérgio Coelho que compra água mineral que ele vai beber no hotel, do próprio bolso, né? Isso faz muita diferença. E eu acho que isso é interessante porque o torcedor não tem a noção do tanto que deve ser complicado esse processo de transição que o futebol brasileiro está vivendo do profissionalismo pro amadorismo. Porque esse pessoal ainda está na estrutura antiga. De conselho deliberativo, de presidente que viaja às custas do clube, que tem cartão corporativo, que faz trem da alegria em viagem internacional. E o outro lado tá pensando o quê? Pô, peraí, se der ruim, o prejuízo é meu, o dinheiro é meu. Claro. Então, olha como as coisas são totalmente diferentes e como deve ser difícil esse processo que o futebol brasileiro tá passando hoje. Ter que quebrar essa coisa que virava uma tradição, enfim... Gestões de 3 anos, você fazia uma bobagem aqui, o próximo presidente paga, o próximo também não pagava, o seguinte também não pagava, e quando você ia ver, o clube estava devendo 1 bilhão. O cenário aí de muitos clubes, né, do futebol brasileiro, e tomara que isso continue sendo quebrado numa gestão de fato profissional. Cláudio, terça-feira tem o Juventude, daqui a pouquinho vamos falar mais do time, duelo em Brasília, né, Cláudio? É isso mesmo, em Brasília, é bom a gente destacar sempre, né, porque o Galo em Brasília vai se sentir em casa e é uma oportunidade, né? Porque imagine o jogo Juventude e Galo lá no Alfredo Jaconi, é um cenário, né? Sempre muito complicado jogar lá na Serra Gaúcha. Agora, em Brasília, oportunidade pro Galo, que já venceu o São Paulo, tem esse duelo contra o Juventude. No outro domingo já volta à Arena para pegar o Vasco da Gama. Estamos na reta final desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro e quem sabe é momento pro Galo ter uma arrancada. Na segunda passagem aqui, na segunda participação, Cirilo, a gente vai trazer inclusive informações além dos reforços que chegaram. Já tem jogador que tá lá no departamento médico treinando em campo. Não é um só não, hein? É mais de um. Daqui a pouquinho o Galo vai ficar mais robusto aí, o elenco pro técnico Gabriel Milito.